Olá, antes de qualquer coisa, se você gostar desse vídeo, não esquece de dar o like e se você ainda não assina o meu canal, assine. Se você gosta do mundo dos livros, né? Assine o meu canal e ative o sininho, porque aí toda vez que eu lançar um vídeo novo, né, que eu publicar um vídeo novo, o YouTube vai te avisar. E pode ser um vídeo que te interesse bastante, já que você gosta do tema livros, que aliás é um tema muito gostoso, né? Gostoso até no cheiro, né? Que é uma coisa que todo mundo gosta de pegar um livro, ó, cheirar, né? Quando é um livro novo, nada melhor do que o cheiro de um livro novo, né? Bom, hoje eu vou falar sobre um livro que eu escrevi há alguns anos. Esse aqui, Alemanha 1938, um militar brasileiro e sua família na Alemanha nazista. Esse livro é uma história de família que eu ouvia desde pequena eu ouvia isso da minha mãe, das minhas tias, dos meus tios, do meu avô. O meu avô, que se chamava Gélio de Araújo Lima, ele chegou ao posto de marechal no Exército Brasileiro. E ele era engenheiro militar. Em 1938, ele foi chamado pelo governo brasileiro a comandar uma equipe de engenheiros e técnicos que iriam se mudar para a Alemanha, né, sendo ele o chefe dessa equipe pequena. Eles se mudariam para a Alemanha para ficar 5 anos lá, acompanhando a fabricação de canhões e outros armamentos que o Exército Brasileiro havia comprado de uma fábrica especificamente alemã, a Krupp, e que era a maior fabricante de armamentos do mundo. Lembre-se que isso foi um pouquinho antes, um ano antes de estourar a Segunda Guerra Mundial. Então o Brasil fez uma compra que até hoje é a maior compra de armamentos da história do Brasil. Só de canhões eram por volta de 1000 canhões. E os alemães iriam fabricar, haveria uma certa transferência de tecnologia, por isso meu avô estava indo para, junto com a sua equipe, aprender mais sobre isso, mas principalmente acompanhar os testes do material que seria enviado ao Brasil. Quando você compra um carro, você quer um carro zero, que nunca nem rodou. Pois é, um canhão é completamente diferente. Um canhão, o Exército Brasileiro ou qualquer outro que compre de uma fábrica, quer ver esse canhão funcionando muito para ter certeza de que ele não vai dar problemas depois. Para vocês terem uma ideia, se testa um canhão com 1000 tiros, por volta disso. Não antes disso, o canhão, pelo menos naquela época, era dado como qualificado para ser entregue para o comprador. Então o meu avô foi para lá para acompanhar a fabricação e os testes, especialmente dessa quantidade enorme de canhões, e foi morar junto com a família toda. A família inteira se mudou, eram 5 anos, né? Então a minha mãe, que era pequena, minha mãe foi para lá com 11 para 12 anos, e minhas tias, até a empregada doméstica deles acabou indo junto para morar lá na Alemanha. A família toda foram e se mudaram para a cidade de Essen, onde funcionava a maior fábrica de canhões da Krupp. E essa história acabou virando algo que para mim parece filme. Como eu não sou diretor de cinema, sou escritor, então eu escrevi um livro e não fiz um filme. Mas quem sabe um dia alguém se interessa em fazer um filme sobre essa história, que parece um enredo de filme de guerra dos melhores. Por que eu digo isso? Porque pelo primeiro ano em que a família do meu avô esteve lá, meu avô conviveu de maneira... O Brasil era um país amigo da Alemanha naquela época, né? Então ele conviveu com o alto escalão, ele era coronel quando ele foi para lá, com o alto escalão do exército alemão, conheceu ministros, inclusive ficou amigo do Alfred Krupp, que era o dono da Krupp e que no final do período nazista acabou sendo ministro de Hitler, né? Então o meu avô teve um contato amigável com a cúpula nazista e com a cúpula militar do governo de Hitler naquela época, né? O que é algo que não se pode falar de ninguém do lado dos aliados, né? Porque o Brasil naquela época nem havia guerra, mas ele se alinhava, até pelo fato do Brasil
ser governado na época por um ditador, né, que era Getúlio Vargas, né, ele não havia sido eleito para ser presidente da República, era um ditador. Ele se alinhava mais com países como a Alemanha e Itália, que tinha Mussolini, né, como ditador também. E o meu avô foi para lá, para esse trabalho. Minha mãe e as irmãs estudaram em escolas alemãs, em escolas, aprenderam a língua, conviveram lá, quer dizer, tinha uma vida normal na Alemanha até que estourou em 1939 a Segunda Guerra Mundial. Quando isso aconteceu, meu avô ficou muito preocupado, porque a partir daí a Alemanha poderia ser bombardeada e entraria em guerra. E o Brasil ia entrar no lado de quem? Né? Iria ficar do lado da Alemanha na invasão à Polônia, ou iria ficar contra, como imediatamente Inglaterra e França fizeram, né? E o meu avô ficou muito preocupado com isso e resolveu, ele como militar que estava trabalhando em solo alemão, ele não podia abandonar, ir embora simplesmente, porque seria abandono de posto. E os alemães passaram a ficar de olho nele. Bom, ele, de uma maneira arriscada, ele pegou a família inteira, pôs dentro de um carro, falou: vou tirar minha família aqui da Alemanha, depois eu volto. E eles, só que para voltar para o Brasil, para colocar, na época não tinha voos, né? Não tinha voos transatlânticos, né? O único jeito de cruzar o oceano era com navios. Eles foram para a Alemanha num navio, que era o único navio que fazia a rota Brasil-Alemanha naquela época, chamava Almirante Alexandrino, e esse navio levava um mês para fazer. E ele só parava na Alemanha, na verdade ele não ia até a Alemanha, ele ia até a Europa, e ele atracava sempre na França. O meu avô teria que levar a família da Alemanha para a França para pegar esse navio. E a partir do momento que ele tirasse a farda dele, ele já poderia ser considerado como espião na Alemanha, porque essas são as normas de guerra, né? Um militar estrangeiro dentro de um país em tempo de guerra, sem uso de farda do seu país de origem, pode ser julgado como espião. E isso, para quem não sabe, a condenação é a morte, né? Sumária. E ele se arriscou pela família. Fugiram pela Alemanha e foram para a Holanda, porque eles tinham que esperar um navio brasileiro chegar. E ele só chegaria 2 meses depois. Então foram 2 meses fugindo pela Europa, ficaram na Holanda por algum tempo, mas a Holanda ela acabou sucumbindo aos nazistas sem resistência. Os alemães já entravam na Holanda sem nenhuma restrição, desde antes da guerra até depois, né, até durante o período de guerra. E o meu avô com a família ficaram escondidos na Holanda até que pudessem ir para a França. Conseguiram chegar na França, ele teve que dar um jeito de colocar a família no navio para mandar de volta para o Brasil. Essa aventura que eles passaram durante esse tempo de viagem é algo que merece estar num filme. E o que aconteceu com ele depois, porque ele não pôde vir, também é algo que foi impressionante. Se você gostou dessa história, leia meu livro, tá? Eu indico, tá? O autor é bem simpático, inclusive. Chama Alemanha 1938, um militar brasileiro e sua família na Alemanha nazista. Você pode encontrar no site da Prata Editora, www.prataeditora.com.br, ou na Amazon, ou em todas as livrarias, as maiores livrarias do Brasil, tá? Espero que tenham gostado. E se gostou desse vídeo, não esqueça, por favor, dá um like, assine meu canal e clique no sininho, que você vai receber as notificações do YouTube para todos os vídeos que eu fizer sobre os meus livros, sobre o mundo editorial, sobre como escrever um livro, sobre como publicar um livro, tá bom? Um abraço e até a próxima.